Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as transmissões das obrigações, tá? Então, o que que seria transmissão da obrigação? Seria, na verdade, uma transferência, né? Transferir uma obrigação de uma pessoa, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, para outra pessoa, podendo ser essa pessoa também física ou jurídica, tá? Então, vamos lembrar que as obrigações, elas são relações compostas por conteúdos, objetos e sujeitos, né? E dentro dessas obrigações é possível que existam alterações do objeto, né? O que acontece com a subrogação, que a gente já viu, de repente com uma transação, com um acordo. Mas também, fora essa modificação de objeto, nós podemos fazer a modificação das pessoas envolvidas na relação, ali no negócio jurídico, tá? E essa modificação pode ser tanto do polo passivo quanto do polo positivo, do polo passivo, desculpa. Então, sobre isso que nós vamos falar, sobre essa transmissão das obrigações referente às pessoas, tá? Aos sujeitos dessa relação. Então, a transmissão dessas obrigações geralmente é um ato simples, é um ato simples e facultativo, tá? Que pode acontecer em qualquer um dos polos, como eu comentei. Na verdade, o credor, ele pode dispor do crédito dele da maneira que ele preferir, tá? Significa, então, que por meio de um novo negócio jurídico, o credor ou o devedor, nós vamos ver também que pode transferir as suas posições na relação obrigacional, tá? Para terceiros que nem faziam parte do negócio original. E geralmente essa transmissão, ela pode acontecer ou por meio de um título oneroso ou por um título gratuito, tá? Pode ser de um direito, pode ser de um dever, eu posso modificar, então, o meu dever, eu posso transferir uma ação, posso transferir bens, enfim, nós vamos ver que eu posso, então, fazer transferências do meu crédito para outra pessoa, tá? Então, geralmente, essa transferência, essa transmissão é conhecida como cessão, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cessão de créditos. O que seria, então, cessão? Seria um negócio jurídico, mediante o qual o credor, né, uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, transfere para outra pessoa natural ou jurídica os seus direitos de crédito na relação obrigacional, tá? Então, a gente vai ter ali dois sujeitos. Quem cede o crédito, que seria o cedente, e quem recebe o crédito, que seria o cessionário, tá? Então, geralmente, essa transmissão, essa transferência de crédito é feita através de contratos, tá? Contrato sempre bem feitinho, sempre bem claro, sempre bem transparente, tá? E também se trata de um negócio jurídico bilateral, porque ambas as partes fazem parte, né? Ambos os polos fazem parte dessa transação, desse contrato, tanto o cedente quanto o cessionário, ok? Nesse caso, nós vamos ter a figura do cessionário e do cedente, mas não vamos ter a participação do devedor, tá? Porque esse negócio vai ser feito, então, com quem está cedendo o crédito e quem está recebendo o crédito. Nós vamos deixar o devedor agora de lado um pouco, tá? Porém, esse devedor, ele não vai entrar no negócio, no contrato, mas ele tem que ser notificado da ocorrência dessa cessão, né? Ele tem que saber para quem, na verdade, ele vai pagar aquela dívida lá na data do vencimento dele. Então, ele não vai fazer parte do negócio jurídico, do contrato, mas ele tem que ser, sim, notificado da ocorrência dessa cessão, tá? Caso o devedor não seja notificado, nós vamos ver depois, lá no artigo 290, que essa cessão de crédito não vai ter eficácia perante o devedor, tá? Mas a gente já vai chegar nesse artigo certinho. Ainda falando de cessão de crédito, nós vamos ter uma cessão de crédito total e vamos ter uma cessão de crédito parcial. A cessão de crédito total é quando o credor vai transmitir todos os seus direitos de crédito para essa outra pessoa. Por exemplo, eu vou ceder 100% do meu crédito
para o fulano tal. Mas eu posso ter também uma cessão de crédito parcial, que é quando o credor transmite apenas parte dos seus direitos de crédito para outra pessoa. Então, por exemplo, eu vou ceder 50% apenas desse crédito para o fulano, os outros 50% continuam comigo, tá? Eu continuo sendo credor. Então, pode ser total e pode ser parcial. Ainda, nós temos que a cessão de crédito pode ser tanto a título gratuito como a título oneroso. Gratuito, então, o credor vai transmitir o crédito gratuitamente, sem cobrar nada. Ele vai ceder o crédito, sem cobrar nada do cessionário. Já a cessão de crédito a título oneroso, o credor vai transmitir a obrigação em troca de uma remuneração. Por exemplo, a gente vê muito bancos fazendo isso, né? Então, vamos pensar que o banco X tem um crédito com o devedor João, no valor de 50 mil reais. O banco X não conseguiu cobrar isso do João. O que ele faz? Ele vai ceder esse direito de crédito para uma agência de cobrança. E para isso ele vai cobrar 5 mil reais. Então, é um título, é uma cessão de crédito a título oneroso, né? Então, ele cedeu o crédito que ele tem para receber do João, que é de 50 mil, mas ele vendeu lá para a agência de cobrança por 5 mil, tá? Então, isso pode existir, né? E a gente vê assim que tem muitos mesmo, né? Banco passa um tempo, não conseguiu cobrar a dívida, passa o direito de crédito para as agências de cobranças, né? E ainda, quanto à origem, essas cessões de crédito podem ser convencional, legal ou judicial. Convencional, a cessão de crédito é determinada pela livre vontade do cedente e do cessionário, né? Eles convencionam como vai ser feita essa cessão de crédito. A legal sempre vai ser determinada pela lei e a judicial sempre determinada por uma decisão judicial, né? Pelo juiz. Por exemplo, no inventário que está em trâmite, o juiz decide que aquele crédito lá do falecido vai ser transmitido para os seus herdeiros, né? Então, temos convencional, legal e judicial. E existe situações também que o credor não pode ceder o seu crédito, será? Existe. A gente pega o artigo 286 do Código Civil, que ele fala o seguinte: o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, senão constar de instrumento de obrigação. Então, conforme esse artigo 286, nós temos ali, quando que o credor não poderá ceder o seu crédito? Quando a cessão de crédito se opuser à natureza da obrigação. Como assim? Nós temos que nem todo direito pode ser cedido. Por exemplo, os direitos personalíssimos, os alimentos, os direitos da personalidade, nome, honra, imagem, os créditos alimentares, por exemplo, o salário, porque pertence à própria pessoa. Então, eu não posso dispor desse crédito, eu não posso ceder esse crédito. Então, as obrigações personalíssimas, elas devem ser exercidas sempre pessoalmente pela pessoa que é titular daquele direito. Então, não tem como eu ceder esse tipo de crédito. Por exemplo, eu não posso ceder o crédito da pensão alimentícia, porque é personalíssimo, é da criança. Então, não tem como eu ceder isso para um cessionário, tá? Então, esse é o primeiro caso que diz o 286, quando a cessão de crédito se opuser à natureza da obrigação. Então, nem todo direito pode ser cedido, tá? Segunda parte fala quando a lei não permitir. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Lá no artigo 298 do Código Civil, diz que o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, substituindo somente quanto o crédito de direitos do terceiro. Então, no 298, diz que um crédito que está penhorado, ele não pode mais ser transferido pelo credor. Então, é uma classificação que nós vimos que é legal, né? Então, a lei não permite que aquele crédito
mais seja cedido. Então, créditos que estão penhorados conforme o 298 não pode ser transferido pelo credor. Mesma coisa, lá na Lei 1060, no artigo 10, que fala sobre o benefício da justiça gratuita. É um tipo de crédito, também não pode ser cedido, tá? E ainda, no artigo 286, fala que quando as partes convencionarem que o crédito não poderia ser cedido no contrato, então tem que existir dentro do contrato, se as partes, o cessionário e o cedente não querem que seja cedido aquele crédito, tem que existir uma cláusula proibitiva no contrato, né? Essa cláusula tem que estar expressa no contrato para poder ser exigida. Tá? Então, tem que fazer lá o contratinho e uma cláusula. Tal crédito não poderá ser cedido de forma nenhuma para terceiros, por exemplo. Tá? Então, tem que ser expresso, estar expresso nesse contrato. Então, são os 3 casos onde o credor não pode ceder o seu crédito. Então, quando a cessão de crédito se opuser à natureza da obrigação, por exemplo, o crédito de pensão alimentícia, né? Quando a lei não permitir, então, o exemplo melhor, assim, que eu acho mais fácil de lembrar, o crédito que já foi penhorado uma vez não pode ser transferido, e quando as partes convencionarem lá no contrato, né, no contrato original, as partes fazem uma cláusula proibitiva falando que aquele crédito que está sendo objeto daquele contrato não pode ser cedido para terceiros, tá? Uma coisa importante, interessante da gente falar, é o artigo 287, também, que ele vai falar o seguinte, 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange-se todos os seus acessórios. Então, quando o credor cedeu o seu crédito para outra pessoa, ele também está cedendo todos os acessórios desse crédito, tá? Então, vamos só lembrar do princípio da gravitação jurídica, lembram? Que é o que fala esse princípio? Que os acessórios acompanham o principal. Então, da mesma forma, nesse tipo de cessão de crédito, nesse tipo de contrato, os acessórios vão acompanhar o principal, tá? Então, por exemplo, um exemplo de acessório de um crédito: os juros, a multa, a fiança, a hipoteca, penhor, aval, direitos de preferência. Então, se consta lá no contrato original multa referente àquele contrato, uma fiança de alguém, direito de preferência, ele consequentemente está indo junto com os créditos principais, porque são acessórios, tá? Mas será que é possível eu ceder, então, um crédito sem ceder os acessórios? Por exemplo, eu quero ceder o crédito, mas eu não quero ceder os juros. Os juros ficam comigo. Pode, né? Conforme o 287, ali no começo fala, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange-se todos os seus acessórios. Então, no contrato, você também pode estar colocando uma cláusula, né? Deve estar disposto, então, no negócio jurídico, que o credor cede seu crédito para outra pessoa, mas não cede os acessórios desse crédito. Então, ele tem que estar expresso no contrato sobre isso, tá? Porque se nada estiver constando nesse contrato, o credor que ceder seu crédito está automaticamente cedendo os acessórios, tá? Então, por isso é importante colocar, caso você não queira que os acessórios vá junto com o principal, deixa constado, expresso no contrato que você está cedendo só o seu crédito, os acessórios não, tá? Então, a regra sempre é o quê? Que a cessão de crédito compreende todos os acessórios. A exceção, negócio jurídico pode dispor que a cessão não compreende acessórios, mas tem que constar no contrato para ser válido isso, tá? Senão, como eu falei, automaticamente os acessórios vão acompanhar o principal, tá? Então, para começar, pessoal, só um parecer aqui rapidinho, como começa essa transmissão, como se dá a transmissão e como é feita essa cessão de crédito, tá? Nós vamos ver que ainda temos a assunção de dívida, enfim. Mas hoje
específica, eu queria começar a tratar sobre a sessão de crédito com vocês, tá? Então, a gente fica por aqui hoje e qualquer dúvida vocês me chamam lá no grupo, tá bom? Um abraço, até depois.